Abra a tua Bíblia no livro de João 19:10. Pode falar João também, não há problema nenhum. Pode falar João. A minha esposa me corrigia direto. Preto, não é João, é João. Eu falei, eu que tenho intimidade com ele, posso falar João. Então Pilatos o advertiu. Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? E Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Amém? Podeis assentar. Eu vou contextualizar agora essa passagem. Aqui Jesus estava sendo interrogado por Pilatos. Algo que foi introjetado, imputado sobre ele, algo que ele não teria feito. E se nós voltarmos, porque o livro de João, ele não segue a cronologia da história. Mas a passagem vai falar no livro de Lucas, no livro de Mateus e também no livro de Marcos. Foi o início da prisão de Jesus para levar à morte, para levar à crucificação. Então essa é uma narrativa que João está fazendo aqui neste livro, para o quê? Para mostrar a deidade de Jesus. Mas o foco nessa noite não é isso. O foco nessa noite é identidade. Aqui Jesus, mesmo sabendo que ele iria ser crucificado, que ele ia morrer, ele manteve firme no propósito que Deus, o Pai, estabeleceu, ou que eles estabeleceram. Tudo estava se cumprindo, e precisava se cumprir. Mas aqui ele se posicionou, porque ele sabia o que ele era, ele sabia quem ele era, ele sabia qual a missão dele. E muitas das vezes, nós perdemos as nossas identidades para que o nosso nome não seja perdido. Para que a nossa representatividade não seja apagada ou anulada. E Jesus não. Jesus, como 100% homem e 100% Deus, ele manteve firme no propósito, mesmo que isso levasse à morte. E é isso que nós precisamos. E é isso que nós precisamos levar à nossa vida. Deixarmos de preocupar com a nossa reputação. Para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas ações. E um dos maiores medos que nós temos é o que o nosso nome e que a nossa identidade seja manchada, seja tocada. E para isso, nós muitas das vezes nos perdemos. E Jesus ali sendo interrogado novamente, porque quando Jesus estava sendo preso, porque ali os sacerdotes, estava arrumando um jeito ali de prender Jesus, de crucificá-lo, alguém precisava de morrer. Então ele estava arquitetando tudo ali para que Jesus pudesse chegar aonde eles queriam. Porque Jesus, ele veio para quê? Falar a verdade. E essa verdade, muitas das vezes, ela nos machuca, ela nos fere e nos leva à condenação de algo que nós não fizemos. E é essa história que eu vou trazer essa noite, que eu já comecei a falar sobre ela, Quando Jesus foi preso, eles levaram primeiro para Anás, que era o sumo sacerdote, sogro ali de Caifás.
E Jesus sabendo, mas ao mesmo tempo não querendo dizer, porque teria que se cumprir as profecias. E quando ele estava ali com seus discípulos, nós até falamos hoje, essa passagem hoje, né, na escola bíblica dominical, que vocês têm que participar, que é uma benção, todos os domingos às 9 horas da manhã. E ali os soldados, e ali estava ali o que estava, ia ser, vou falar assim, até promovido, já ia ser também um sacerdote. Ali, né, a gente fala, é conhecido como soldado Malco, mas de soldado ele não era. E foram lá prender Jesus. E quando chegaram para prender Jesus, Jesus ali anunciou, se colocou ali como ele era, o Jesus, e o levaram. E chegando lá, no Sindério, né? Lá vamos falar na sinagoga, no tribunal, para que ele fosse julgado ali, Anás, que era sogro de Caifás, começou a interrogar ele. Começou a dizer para ele: Jesus, fala agora. Eu quero ver você falar. Eu quero ver que você fala na minha cara. O que você tem feito? E Jesus ali, pacientemente, em João 18, 19, ele diz assim, ó: então um sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, às pessoas. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E não disse nada em segredo. Por que o Senhor está me perguntando? Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte os que ouviram o que eu falei. E ali eles ficaram mais irritados com Jesus, né? E eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali, deu uma bofetada, dizendo: assim que você fala com o sumo sacerdote? E Jesus respondeu: se falei mal, dei testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, ao sumo sacerdote. Jesus ali, falando a verdade, ele não mentiu, ele não chamou um grupinho específico para falar o que ele pensava. Jesus enfrentou os escribas e os fariseus em praça pública, dentro da sinagoga, nos templos. E quando nós falamos a verdade, quando mexe no ego, isso provoca uma revolta. E muitas das vezes a gente quer a réplica. E muitas das vezes nós não aceitamos. E a verdade que Jesus falou não foi uma verdade simples. Se existe uma verdade simples, né? Jesus foi lá. Ele foi lá na ferida. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes ficaram tão ofendidos. Por quê? Porque o que Jesus falou era a verdade. E a verdade, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ela nos machuca. Porque se está machucando, porque alguém falou a verdade a respeito das nossas ações. Porque muitas das vezes as pessoas se irritam quando fala aquilo que nós não o fazemos. Mas quando fala realmente o que fazemos, e que muitas das vezes está exposto ou oculto, isso deixa as pessoas muito mais raivosas. Quando você fala algo com alguém que é uma verdade, a pessoa fala assim: tem provas? Querido, quando fala para você que tem provas, você pode ter certeza que você está com a verdade. Quem já passou por isso? Você vai conversar com uma pessoa: não, você fez isso, você fez aquilo. Você tem provas? Aí eu pergunto assim: a prova vai mudar as suas ações? É ou não é, igreja? Mas lá, em Mateus 23, está lá o que Jesus fez, que deixou os sacerdotes, que deixou os escribas, os fariseus bravos,
mas muito bravo, que queria matar eles. Mateus 23, 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Por isso que ele respondeu a Anás, falou assim: o que eu falei, foi para que todo mundo ouvisse. Eu não falei escondido, não. O que eu falei, vocês ouviram, que tinha uns de vocês lá, porque vocês me perseguiam. Então por que vocês estão me perguntando? Isso que Jesus tinha falado deles? O que Jesus falou para aquele povo? Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre o ombro dos outros, mas eles mesmos não com o dedo querem movê-los. 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. O que Jesus está mexendo no ego deles? Está acabando com eles lá. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque há um só mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é pai, o pai de vocês, aquele que está nos céus. Ninguém queira ser chamado de guias, porque só há um guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será um servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas! Porque vocês chamam o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Olha o que ele está falando com eles. Está mostrando as ações deles, está mostrando o coração deles, está mostrando para todo mundo, a multidão ali, as motivações, que só Jesus tinha autoridade para falar, só Ele conhece, porque só Ele sabe, antes mesmo que a palavra venha dos nossos lábios, Ele já sabe, Ele sabe de todas as coisas, não adianta mentir para Ele, não adianta negociar com Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos negociar as nossas fragilidades. Muitas vezes nós queremos justificar as nossas ações pecaminosas. Muitas vezes nós falamos, não, uma mentirinha com fundo de verdade não há problema nenhum. Não, não existe isso. Uma maneira errada para chegar ao certo, não existe isso. Certo é o certo, o errado é o errado. E aqui, Jesus não parou não. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para justificar, fazem longas orações, por isso que vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Está falando para nós, igreja, para nós que somos sacerdotes, para nós que queremos muito mais enfeitar, fala para mim. E Jesus não para. Ai de vocês, guias cegos que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Eu imagino Jesus bravo aqui já nessa segundo parágrafo aqui, ó. Eu fico imaginando ele falando assim, seus tolos! Se fosse eu falava assim. Vou falar isso não, Mateus, queria falar raça de víboras, né? Nunca mais. Só estou mudando um pouco. E Jesus falando assim, seus tolos, cegos! Quem não queria matar esse homem, gente? Bom, quem não queria matar? Por muito menos nós já desejamos a morte do irmão, porque falou ou porque nos ofendeu.
E esse homem lá de Jerusalém, lá de Belém, lá do arraial, filho de um carpinteiro, que não tinha quase instrução nenhuma, falando desse jeito com os mestres, com os doutores, com os sacerdotes, esse homem cheio de autoridade, e eles ali não poderiam fazer nada, porque tudo o que ele estava falando era o quê? A verdade. Quem não queria matar esse Jesus? Quem não queria matar? Eu sempre falo, Delson, até um dia lembrou, né, que eu tenho a mania de falar assim, se eu colocar os seus pensamentos agora aqui, fazer uma projeção aqui, ó, querido, vocês me matariam hoje mesmo. Se eu pegar tudo que vocês pensaram hoje, ou daqui que vocês estão pensando agora, eu ia envergonhar cada um de vocês, inclusive eu. Mas esse Jesus sabe o que você pensa. Ele conhece as suas motivações. Com ele não há negociação. Jesus não negocia isso. E Jesus ainda ele chamou, gritou aquele povo, cegos, de novo. Qual é mais importante, a oferta ou o altar? Que significa a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquilo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo de hortelã, do endro e do caminho, desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Cheio de crentes bonzinhos, dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, que trabalham, que dedicam a obra, que dedica o lar, que dedica a família, preserva todos os preceitos da lei, dos mandamentos, mas erram na justiça, na misericórdia e na fé. E como nós temos errado nisso? Como que nós gostamos de fazer justiça na vida do outro? Como que nós temos ausência de misericórdia para com o outro? Como falta fé em nós. Murmuramos por tantas coisas. Não é, igreja? Quanto mais o irmão precisa de misericórdia, mais nós queremos condená-los. Quando o irmão precisa de amor, mas nós o desprezamos. Isso tudo é falta de fé. É falta de fé no Deus que você acredita. É falta de fé em Jesus Cristo. É falta de fé no Espírito Santo. E hoje nós falamos um pouco, né, sobre o que Deus tem colocando nós em prova. Alexander Mello, eu tenho tanto medo disso. Porque eu já vivi alguma coisa parecida. Quando a gente fala assim, eu me lembro, eu vou repetir, acho que a maioria já ouviu essa história, mas vou só resumir. Foi na época que eu tinha um emprego muito bom, tinha comprado um apartamento, estava muito feliz, né? Eu morava na casa da minha sogra, falei, nós vamos ter a nossa liberdade agora, nós vamos comprar nosso apartamento, tudo bonitinho, bam, 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 carrinho da empresa, um salário bom. Na época eu tinha um cartão de crédito da empresa, era R$2.000, eu podia gastar o que eu queria, não precisa nem apresentar nota, nada. Estava bem demais. Só que isso eu comecei a não ir na igreja, eu comecei a esfriar um pouco na fé, deixava a família de manhã, ia jogar bola, depois eu voltava, estava tudo bem, estava maravilha, as coisas fluindo, os resultados na empresa só aumentando, o meu nome estava, tinindo lá.
gerente geral da empresa. Feliz demais, tudo certinho. Mas depois veio uma tristeza. Eu sei que eu fui lá no apartamento que estava lá, eu tinha pedido para não colocar um piso, que eu ia colocar um outro piso. Cheguei lá, o piso que eu não queria já estava instalado. E eu, educadamente, falei assim, meu filho, não pedi esse piso aí não, pedi para outro piso. Gostaria que você arrancasse ele. Até amanhã, eu dou um prazo até amanhã para você tirar esse piso aqui. Eu quero um outro piso. Eu não gostei desse piso, eu já tinha conversado com o engenheiro, com o mestre de obra, e eu não quero esse piso. Aí eu saí, peguei o carro, vou passar lá no Monte do Palmares. Tinha machado, subi, fui lá e orei. Sabe o que foi a minha oração? Falei assim, Pai, em nome de Jesus, eu estou meio desanimado, estou meio triste, as coisas tudo aqui fora estão acontecendo, mas a minha vida com o Senhor não está bem. Tira de mim, Pai, tira de mim tudo que está me atrapalhando de servir o Senhor. Tira, Pai. E fiz essa oração assim, com os olhos fechados, ajoelhado, mão para cima e cheio de Deus. Fui trabalhar, saí dali, fui trabalhar. Cheguei na empresa toda alegrinha, tudo acontecendo, e meu diretor falou assim, Alexander, sobe aqui no escritório, quero conversar com você. Eu falei, tudo bem, tudo certo. Chegou perto de mim, Alexander, muito obrigado por tudo que você fez até aqui, mas nós não precisamos mais do seu serviço. Acabei de sair do monte, falei para Deus para tirar tudo que estava me atrapalhando, Ele me tirou o meu emprego. E como que eu falo com a minha esposa isso? Ele é batendo em mim, divórcio. Só sei que eu cheguei em casa chorando, triste, e não contei para ela essa oração, não. Contei, não. Não precisava contar. E ali, nós oramos ali, eu estava com o Jonathan pequeno ainda, só tinha um Jonathan, né? Só tinha um Jonathan. E ali nós oramos, ela falou, não me preocupa não, estou com você em qualquer lugar. E eu falei, não, agora eu tenho que ir lá no apartamento para pedir para deixar o piso. E eu fui lá no outro dia, correndo, lá de manhã cedo, eu já estava lá na porta, já não tinha carro mais, tinha que pegar o 11, o carro da empresa. E quando eu cheguei lá, aí os pedreiros, todo alegre, todo feliz, falou, Senhor, nós tiramos o piso, olha para você ver que maravilha, não tem piso nenhum. Aleluia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos medo de fazer certas orações, porque nós não acreditamos mesmo em Jesus Cristo. Muitas vezes nós não acreditamos no Criador, porque nós temos medo de viver na dependência dEle. E esse medo do nosso nome, esse medo da nossa identidade, quando ela fere os nossos princípios, nós esquecemos disso tudo. E Jesus se posicionou, Ele ficou, Ele não teve medo, Ele não olhou para a direita e nem para a esquerda, Ele olhou para o alto, porque Ele sabe de onde Ele veio, Ele sabe quem Ele era. E ele, Mateus, agora está escrito aqui, eu tenho que falar, né? Eu que estou dizendo, não é a Bíblia que está dizendo, Mateus. Os que estavam conosco lá em Jequitinhonha, não sou eu, está escrito. Está aqui, 23:33, marca aí. Serpentes, raças de víboras. Viu que eu falei baixo? Como espera escapar da condenação e do inferno? Querido, todo esse comportamento que eles tinham, falta de amor, falta de compaixão, buscando a sua representatividade dentro da sociedade, aceitando, validando, sendo contaminado e contaminando o outro por aquilo que eles acreditavam, para que o nome deles seja exaltado e não o nome de Cristo. Negociando as coisas do céu que nem deles eram. E Jesus falou, vocês acham como que vocês vão livrar do inferno tendo essas atitudes, tendo esses pensamentos, tendo essas ações? Como que vocês vão se livrar?
Como que vocês vão se livrar do inferno se está em adultério, se está em fornicação, se vive uma mentira, se vive uma vida de hipocrisia? Como? Você acha que a condenação não vai chegar? Você acha que o evangelho é só blá 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 e que nada vai acontecer? Isso falta fé. Falta conhecimento. As nossas ações refletem quem somos e em quem acreditamos. Não vamos escapar disso. Por isso que eu estou falando que é inegociável. É inegociável. Jesus não estava negociando com eles aqui, não. Essas atitudes que vocês estão tendo, essas ações, esses pensamentos seus, vocês estão levando os nossos irmãos, estão levando os meus filhos, vocês estão levando a igreja ao inferno. E você acha que não vai chegar até vocês? Jesus está chamando a atenção, ele está falando o que está escrito. Não negocia. Não negocia a sua identidade. Não negocia naquilo que você crê. Pode te levar à morte. Você pode ser excluído de uma comunidade. Você pode ser excluído de onde você trabalha. Você pode ser excluído de onde você frequenta, querido. Mas entre você frequenta e Cristo, fique com Cristo. Não negocia. Não negocia os seus desejos. Não negocia as suas fantasias. Cale a sua alma e deixe o Espírito guiar todos nós. É isso que ele está dizendo. Não são as suas vestes que vão levar aos céus. Jesus é o caminho. É o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a única verdade. Não tem como. É inegociável. É inegociável, querido. E é por isso que lá em João 19, 10, quando Pilatos, mesmo sabendo que não tinha nenhuma condenação contra ele, não tinha nada, Jesus não tinha feito nada, Pilatos fala assim: não, esse homem está onde? De onde que ele veio? Ah, ele veio lá da Galileia. Não, você é da Galileia, não está indo em minhas mãos. Leva para Herodes, leva lá para Herodes, Herodes que vai recebê-lo, Herodes que vai julgar. Herodes, então levaram ele na presença de Herodes. Herodes chegou, olhou para ele, você vê a falsidade. Ela chegou para ele: não, que bom, Jesus, todo sorridente, eu queria te conhecer. Você que está dando aqueles sinais, me mostra um sinal só, Jesus. Zombando dele. E ele ali em silêncio, uma palavra sequer ele deu a Herodes. Ele não satisfeito, pegou as suas vestes e colocou nele. Ah, o rei aí dos judeus. Mal ele sabia que verdadeiramente o nosso Senhor, ele é rei. E Herodes também não queria julgar, porque esses fariseus, os sacerdotes, os escribas, gente, tentou pegar Jesus de tudo quanto é jeito. Como ele não conseguiu pegar na religiosidade, pegou eles o que na política. Só que Herodes fez, volta com ele para Pilatos. E os dois não combinavam, não. Pilatos e Herodes não combinavam, não. Os dois brigavam entre si. Mas quando Jesus chegou para ser julgado por Herodes, até nesse julgamento, Jesus trouxe a paz entre os dois. Sabiam disso? Até nesse julgamento, eles se tornaram amigos. Está lá em Mateus 12, 12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Se tornaram amigos. Quando Jesus chega, ele traz a paz. Ele traz a paz. E nesse momento, ele trouxe a paz. E ainda Herodes não podia fazer nada, e o que ele fez? Sabe aquela turminha dos fariseus ali? Aquele grupinho
sabendo que eles não tinham autoridade, porque em Roma, tirou o direito deles da condenação da morte, então eles não poderiam matar Jesus. Eles poderiam fazer qualquer outra coisa, matar Jesus não podia. Então voltou para Pilatos. E Pilatos novamente interrogando Jesus. Novamente passou pelo todo o processo. E Pilatos vendo também que não tinha. Olha para você ver, Herodes e Pilatos, que era a autoridade máxima daquele lugar, viu em Jesus. E viu que nele não tinha crime nenhum, ele não tinha cometido nenhumas ações criminosas. Não podia ser morto. Mas sabe o que o povo estava fazendo? Crucifica, mata ele. Por quê? Porque falou a verdade. Porque falou a verdade. Pastor, o que você está querendo chegar? Estou finalizando, querido. Eu quero finalizar, querido, falando o que Jesus respondeu. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Identidade, querida. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você conhece o Deus que você serve? Você sabe por que Jesus morreu por você? Você sabe me dizer por que Jesus ressuscitou? Você sabe me dizer por que Jesus veio ao mundo? Não precisa me responder essa. Essa resposta é você que tem que dar no seu coração. E se você tem essa certeza de onde você veio, o que você se tornou em Cristo Jesus, por que tanto medo é gerado no seu coração? Por que tanto medo você tem do fracasso? Por que tanto você sofre por causa das perdas, não consegue lidar com as perdas? Por que você trabalha tanto, esquecendo do mais importante, que é Deus na sua vida e a sua família? Por que você tem tanto medo dos papéis sociais que Deus colocou nas suas mãos? Faz essa pergunta para você, querido. Jesus sabia que ia morrer, mas ele não se limitou, não se tornou um homem covarde, porque ele iria morrer. Por que você tem medo? Por que você tem medo quando chega alguém aqui que quer tocar bateria, que quer tocar violão, percussão, teclado, violão, os levitas ficam preocupados, não entrou um irmãozinho ali, ele é bom demais. Chega o pessoal do Ministério de Dança, uma pessoa entra lá e começa a dançar ali, apresentar os seus corpos ao Senhor, mas aquela irmã ali, por que você tem medo? Por que você tem tanto medo de perder o seu casamento, de perder o seu compromisso? Por quê? Por que o medo aflora tanto na gente? Você sabe por quê, querido? Porque nós aprendemos a negociar. Tudo para nós é um negócio. A gente sabe negociar com tudo, mas esquecemos que o Deus que nós servimos é inegociável. Você negocia com a sua esposa, você negocia com o seu marido, você negocia com seus filhos, faz isso que eu vou fazer aquilo, é melhor fazer isso, vamos fazer porque se não fizer, vamos na casa do seu pai porque amanhã nós temos que fazer isso, vamos nas igrejas à noite, de manhã porque à noite nós temos que fazer aquilo ali. Tudo você aprendeu a negociar. Você negocia as suas fantasias, você negocia os seus desejos. Vamos curtir ali, porque amanhã nós vamos cumprir o nosso rito religioso.
Nós negociamos tudo. Nós negociamos amizades. A gente negocia até amizade. Porque se eu não negociar amizade, eu não vou ter amigos. E tudo para nós é negociável. Tudo. E se um dia que nós aprendemos que o princípio, que a estrutura, que a fundamentação do Evangelho é inegociável. O certo é certo e o errado é errado. Ou você vai reinar com Jesus Cristo, ou você vai sentir o Espírito Santo, ou você vai falar com Deus, ou você vai sentir o demônio na sua vida. Ou você fala com o Pai, o Filho, com o Espírito Santo, ou você fala com os demônios. Não tem negociação não, querido. Não, pai, eu só fui dar um pulinho ali. Não, não tem pulinho não. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Mas nós negociamos, né? Fica mais fácil para a gente. Pai, ó, só um pouquinho ali. O irmão ali me ofendeu. Eu sou crente, tá, pai? Eu creio no Senhor, nasci de novo. Mas me dá só um segundo ali. Deixa só a alma prevalecer aqui um pouquinho. Só vou ofender meu irmão ali, porque ele me deu um tapa na cara. Vou dar um murro na cara dele ali, é rapidinho. Eu vou ali e volto. Na hora que a ira vem, na hora que a raiva vem, a gente perde um tempo. A gente perde um tempinho. Só um tempinho, pai. Espera só um pouquinho, que já já eu vou voltar. Já já eu falo com o Senhor. Agora é entre eu e o irmão. Só nós dois. Aí se for comigo, depende do tamanho da pessoa, né? Eu tenho que analisar ainda. Mas não, querido. As coisas de Deus é inegociável. Não há forte e não há fraco. As coisas de Deus é ser cheio do Espírito. A coisa de Deus não é um homem valente, um homem forte que faz. Nas coisas de Deus, é Ele que reina. Na casa de Deus, no reino de Deus, não é o homem que fala, é Deus que fala. É teocracia. É Deus que manda. É Deus no centro. É Ele que reina. É por isso que Jesus falou com os sacerdotes, com os fariseus e com os escribas. Falou com toda a linhagem. Porque vocês não conseguem nada se eu não estiver com você. Porque tudo que eu acabei de falar, todas as ações que eu acabei de dizer, são ações da humanidade caída. Porque só Cristo pode fazer em nós aquilo que nós não podemos fazer sem Ele. E nada podemos fazer sem Ele. Nada. Nada. Essa é a identidade que nós temos que ter. Mesmo que a verdade que você tem te leva à morte, mantém firme. Mantém nas promessas. Fica firme com Cristo. Não larga Ele, não negocia. É inegociável. Inegociável. Não existe um tempinho, espera um pouquinho, não. Porque nós acreditamos, nós entendemos, nós aceitamos essa verdade em nossas vidas. Em Colossenses 3:1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram. Vocês estão entendendo, igreja? Nós morremos para as coisas terrenas. Nós morremos para os nossos desejos terrenos.
Porque nós morremos. As coisas não podem nos influenciar mais. Acabou. Morto não tem sentimento. Morto não tem olfato. Morto não tem tato, não, queridos. Morto é morto, não há vida. Isso que está dizendo aqui, nós morremos. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. As nossas vidas estão em Deus. É nela. É a Ele que vamos prestar conta. Então sorria, igreja. Alegre-se. Porque há uma saída em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, nada está na mão do homem. Do homem não pode sair nada de bom. Tudo de bom está em Jesus Cristo. Só Ele que pode fazer todas as coisas. Só Ele. Só Ele pode fazer. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia, querido. Deposite a sua fé. Tenha misericórdia um para com o outro. Deixe que a justiça que o Senhor venha a exercer. Não negue a sua fé. Não importa a situação que você se encontra, não negue a sua fé, não perca a sua identidade. Você é de Cristo. E todo o sofrimento que você está passando está muito aquém, está muito longe daquilo que Jesus já passou. Pensa, querido, que o seu nome está escrito, é no livro da vida. Você tem que preocupar com o seu nome lá. É a Ele que você vai prestar conta. Então não deixa que os seus desejos carnais, que não deixa que os seus desejos terrenos tenham vida, querido. Porque a palavra diz que nós morremos, querido. Nós não temos mais vida sem Cristo. É por Ele e para Ele que nós vivemos. Então não tenha medo de dizer, Pai, tira toda a hipocrisia da minha vida. Não tenha medo não. Jesus, Ele resumiu todos o comportamento e colocou assim, hipocrisia. Viver aquilo que não é, ser aquilo que não é. Ou você é de Cristo, ou você não é. Vamos errar, igreja. Nós vamos errar. Muitas vezes nós vamos ter um tropeço. Acontece. Mas não podemos negar a fé. Não negue a sua fé em Cristo Jesus. Mantenha firme. Porque a partir de hoje, eu não vou negociar mais. Acabou as negociações. Pode dizer para o seu irmão que não tem negociação mais. Eu sou de Cristo. Acabou, querido. Acabou. Às vezes eu já vou fazer um aconselhamento para casais, aí chega o marido e chega a esposa e fala assim, eu não amo mais o meu marido. Não existe isso. Eu não amo mais a minha esposa. Não aceita, não negocia. Você tem que me amar. Você tem que me aturar. Não tem mais negociação. Acabou a negociação. Que Deus uniu, o homem não separa. E uma vez filho, sempre será filho. Deus tem um compromisso com você, querida. Ele já fez tudo, Ele não precisa fazer mais nada. Agora é você.
E Ele sabe que sem Jesus também você não pode fazer nada. Aceita isso. Sem Jesus, nada podemos fazer. Aceita isso, igreja. Pode falar para você mesmo. Sem Jesus, nada eu posso fazer. Então, querido, não negocia. Não negocia a verdade. Com amor não se negocia. Com a misericórdia não se negocia. Com Cristo não se negocia. Ele é misericordioso. E a sua misericórdia se renova toda manhã. Não preocupa não, querido. Ele está lá, renovando as suas esperanças, aumentando a sua fé. O tempo todo Ele está dizendo: ei, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, querido, eu estou aqui. Só depende de você. Pai, eu quero te ouvir, eu quero andar com você, Senhor. Eu não quero mais negociar os meus desejos, eu não quero negociar as minhas fantasias. Não, Pai, eu quero andar contigo, eu quero viver contigo, eu quero ouvir a tua voz. Perdoa os meus pecados, abre os meus olhos e me enche, e me enche, e me enche de ti. Ei, nós somos filhos inegociáveis.